Olá pessoal, boa noite. Vamos aguardando aí a chegada do pessoal. Amém. Glória a Deus. Boa noite quem está chegando aí. Louvamos a Deus pela sua vida. Glória a Deus, o pessoal está chegando. Boa noite, pessoal. Amém. Glória a Deus. Vou dar um tempinho para o pessoal ir chegando. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pessoal, boa noite. Glória a Deus. Nós estamos aqui na nossa primeira live. Primeira live do Ministério Farol da Primeira Igreja Batista em Piúma. Glória a Deus. Esse Ministério Farol, para quem não conhece, é um ministério de família da Primeira Igreja Batista em Piúma. Então nós estamos aqui iniciando esse trabalho, né? Esse movimento aí de live, hoje na sexta-feira, dia 1º de maio, e nós queremos poder entrar na sua casa e poder louvar a Deus e poder conhecer um pouco mais da palavra através desse pastor abençoado, pastor Manu, que inclusive já está aí, né? Nós vamos estar iniciando essa live, a Daniela vai estar fazendo essa oração de início e a Rafaela vai estar fazendo um louvor e em seguida nós vamos estar aí chamando o pastor Manu para estar com a gente nessa live, amém? Amém. Boa noite, pessoal. É muito bom ter vocês aqui conosco. Estamos com uma grande expectativa, que o Senhor nos abençoe nesta noite. Vamos orar então? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, amém, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, por cada família, ó Pai, que tem vivido, Senhor, estes grandes momentos conosco, ó Pai. Nós somos muito gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso ministério, amém, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. E sabemos, ó Pai, que muitas outras coisas ainda viveremos em Sua presença, Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor. Usa a vida do Teu Filho, nos abençoa, Senhor, conforme a Sua vontade, ó Pai, conforme o Teu querer, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que estamos vivendo momentos difíceis, momentos, ó Pai, que estamos tendo que aprender, ó Pai, viver, ó Pai, mais juntinhos, ó Deus. Muitos, ó Pai, saíam de manhã e só voltavam à noite e não viram muitas coisas acontecerem em seu lar, mas esse momento é uma oportunidade que o Senhor está nos dando, ó Pai, amém, Jesus, de conviver, de viver, ó Pai, em família, de nos amar mais, de nos respeitar, de estar, ó Pai, em comunhão, ó Deus. Então, Senhor, nos ensina, ó Pai, a viver esses momentos. amém, Jesus. Nos ensina a nos amar mais. Em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, aquilo que Tu queres para nós, ó Pai, como família, Senhor. E que nós possamos, ó Pai, agradar o Seu coração, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Novos sonhos, novas realizações esperam por mim. Aleluia. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O muro não viu, ouvido não ouviu o que Deus
novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. Um olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Mãe, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. E o novo de Deus chegou. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Aleluia! Louvamos o nome do Senhor nessa noite. Oh, Deus abençoa as famílias, ó Pai, que já estão aqui nessa live, Pai. Abençoa cada lar, Senhor. Nós estamos entrando agora em muitas casas, ó Pai. E o Senhor tem falado no meu coração que nós entramos em casas, ó Pai, que talvez nunca entraremos. Amém. Mas que o Senhor, Pai, nessa noite, está entrando através dessa ferramenta. E que o Senhor vai falar poderosamente, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Nós vamos agora convidar o nosso pastor Manu. Como é que faz aqui, Rafaela? Pedir agora aqui a assistência técnica, né? Vamos lá, pastor Manu já está aí. Recebendo o convite, vai estar entrando aí a qualquer momento. Vamos lá. Olha ele chegando aí. Homem de Deus. Tá chegando, tá subindo as escadas. Tá em Guarapari, né? Tá subindo as escadas, atenção. Vamos lá. Sinto que ouço a campainha. Tá correndo. Tá correndo. Chegando. Cadê ele? É assim mesmo, é ao vivo. Vai lá, Rafaela, de novo. Vamos adicionar aí o pastor Manu. O áudio está bom para vocês aí? Tá tranquilo? O pastor Manu chegou. Glória a Deus, pastor Manu. Boa noite. Para nós é uma grande alegria, pastor, ter você aqui com a gente nessa live. Já de antemão, quero deixar um abraço do pastor Edson, que, como eu falei que nós estaríamos juntos aqui na live, só manda um abraço para o pastor Manu, né? Nós queremos também te abraçar nessa noite. Bênção. Muito obrigado, pastor Marcos, família. Ei, meninas. Ei. Outro abraço e um beijo para o pastor Edson. Vocês são muito queridos, muito preciosos, moram no meu coração e é um grande privilégio, apesar da distância, estarmos juntos, unidos em espírito mais uma vez. Amém. Queridos, queria apresentar para quem não conhece, acho que são muito poucos, né? Aqueles que não conhecem o pastor Manu, mas o pastor Manu é o nosso presidente, né? O presidente da Ordem dos Pastores Capixabas. Nós temos um prazer de ter
você, mano, como pastor, são quase 900 pastores, não é isso? Que está hoje no nosso estado. Ele pastoreia essa galera toda, é pastor da Igreja Batista em Garanhuns, um grande trabalho, uma referência aqui no nosso estado. O pastor Manu tem feito um excelente trabalho. E nós nos sentimos abençoados, pastor, por ter você conosco e por estar fazendo, e quero parabenizá-lo, por estar fazendo um grande trabalho no nosso estado, através da sua vida, da sua igreja, do seu ministério. Amém, querido. Eu só tenho que agradecer. Vocês são muito preciosos, vocês são uma bênção na minha vida e me estimulam e me motivam a continuar. E vamos avante, que o Senhor tem muito mais a fazer por nós, em nós e através de nós. Sem mais delongas, pastor, queria passar para você essa incumbência aí de estar nos ensinando, né, falando conosco, nos abençoando. Esse tempo, né, pastor, que não está fácil para ninguém, um tempo de pandemia, a gente tem conversado muito entre os pastores, né, sobre a questão de nunca termos vivido um momento como esse, nunca pastoreamos um momento como esse, famílias nunca passou um momento como esse, né? Hoje eu estive vendo uma reportagem em que uma senhora de 103 anos está passando pela segunda pandemia, mas isso há muito tempo atrás, ela passou pela gripe espanhola, né? E assim, muito poucas pessoas têm passado por um momento como esse, né? E eu queria ouvir um pouco sobre o tema família em tempos de quarentena, o que fazer na vida espiritual, o que podemos melhorar nessa convivência. Deus abençoe, pastor, fique à vontade. Bênção. Bom, eu não sei, não sou muito bom em falar de forma temática. Eu não sei falar em cima de um tema. Eu sinto muita dificuldade. O pessoal diz que fazer palestras temáticas e pregar sermões temáticos é o método mais fácil. Mas para mim é o mais difícil. Eu tenho muita dificuldade de inventar um assunto em cima de um tema. Eu tenho muito mais facilidade de olhar um texto da Bíblia e à medida que eu vou refletindo naquele texto, meditando, vai brotando daquele texto a mensagem, a palestra, a palavra, seja lá o que for. Então, eu não tenho uma ideia e vou para o texto. Eu faço o contrário, eu vou para o texto para ter uma ideia. Então, o texto que Deus me deu para falar com vocês nessa noite é o Salmo 127. O Salmo 127, ele é muito conhecido. Ele diz, se o Senhor não edificar a cidade ou a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, será inútil acordar cedo, dormir tarde, granjeando o pão, porque aos seus Deus dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos nascidos na juventude. O fruto do ventre é o galardão do Senhor. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. E feliz o homem que enche deles a sua aljava, pois não será confundido ou não será envergonhado quando pleitear ou quando enfrentar os seus inimigos à porta. Esse salmo é muito conhecido, mas talvez a essência desse salmo, ela não é muito trabalhada. Esse salmo é um salmo de família. E ele pertence a um grupo de salmos que são chamados os salmos de peregrinação, ou cânticos de romagem. Do salmo 120 até o salmo 134, são 15 salmos que são salmos de peregrinação, cânticos de romagem ou de romaria. O que é isso? São músicas, e todo salmo é uma letra de uma música. Então, esse grupo de 15 salmos também são chamados de cânticos dos degraus, porque eles iam subindo para Jerusalém, cantando
esses salmos. Saíam de suas casas e iam cantando esses salmos, especialmente um grupo aqui de 7 salmos. Os homens cantavam subindo cada degrau do templo, indo para o pátio dos homens. Porque entrava-se no templo, tinha o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, e aí subiam os degraus para chegar no pátio dos homens. Os historiadores dizem que eles iam subindo os degraus e cantando 7 desses 15 salmos, e os salmos, então, eram cantados na ida para Jerusalém. E esse salmo fala de família. Por quê? Porque eles iam para Jerusalém adorar em família. Esse era o costume da época. A gente vê lá em Lucas 2, por exemplo, no final de Lucas 2, a passagem que Jesus foi esquecido no templo. Era a festa da Páscoa, José e Maria, né, o casal, pegou o filho, Jesus, e foram com a caravana da Galileia, saindo de Nazaré, foram para Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Jesus tinha completado 12 anos, então ele ia passar pelo Bar Mitzvah, aquele ritual judaico que ele se torna, deixa de ser criança e passa a se tornar, então, um mancebo, e conforme a lei, ele já tem as suas obrigações. Então, esse é um episódio que mostra claramente como que era a cultura naquele tempo. O povo, quando saía para adorar, ia com a família. Tem aquele episódio também do Eucana, com Ana e Penina, indo ao tabernáculo, adorar, levando a família toda. Então, a cultura desse povo, nesse tempo dos salmos aqui de peregrinação, era sair de suas casas e ir adorar no templo com toda a família. A cultura bíblica, a cultura patriarcal, a cultura, sobretudo, veterotestamentária, ela sempre foi voltada para a união da família. Tudo que eles faziam, eles sempre faziam juntos. Só que nós vivemos numa cultura de separação, vivemos numa cultura de cada um por si, vivemos num tempo de extremo individualismo e egoísmo, onde está cada um com o seu celular, cada um no seu quarto, cada um no seu lugar, cada um vendo a sua coisa, sabe? Então, assim, essa cultura tem nos distanciado enquanto família. E na Bíblia não existia isso. Na Bíblia eles comiam sempre juntos, eles iam para as festas juntos, iam para o culto juntos, era tudo feito muito junto, era a cultura do clã. A nossa família é o nosso clã, é o nosso povo, é o nosso fechamento, é nós aqui, entendeu? E nada vai nos derrubar. Eles tinham muitos filhos, então a casa estava sempre muito cheia de gente, muito cheia de comida, muita fartura, muita festa. Essa era a cultura bíblica. E nós perdemos isso. Infelizmente, pastor Marcos, nós perdemos isso. E isso tem feito um grande desastre na família, porque nós temos nos distanciado cada vez mais. Os casais não conversam mais, os pais não conversam com os filhos não conversam com os pais, e essa cultura precisa ser extirpada de uma vez por todas. Então eu penso que esse salmo, como ele pertence a esse contexto, ele vai nos dar claramente orientações para sermos família em qualquer tempo, e principalmente nesse tempo de quarentena. O primeiro e o segundo versículo está direcionado aos pais. O quarto e o quinto versículo está direcionado aos filhos. E o recheio, que é o versículo 3, está direcionado a ambos. Então, 1 e 2 é para os pais, um pedaço do 3, um pedaço do 3, o 4 e o 5 é para os filhos. Porque toda família é formada de pais e filhos, porque eu sou sempre, ou sou filho de alguém numa família, ou eu sou pai de alguém numa outra família. Porque se eu nasci por causa da união do meu pai com a minha mãe. Então ninguém nasceu sem ser filho de outro alguém, percebe? Então a família sempre tem esses dois elementos, os pais e os filhos. Nem todos os filhos têm os seus pais dentro de casa, nem todos os pais têm os seus filhos dentro de casa, mas o fato é que todos nós viemos ao mundo através da união de um homem com uma mulher, e isso ali, mesmo que embrionariamente, é uma família. Então, todos nós, em algum momento da vida, somos filhos,
ou somos pais. Então esse salmo ele é para todo mundo que tem uma família, que vive em família, que já teve uma família, ou que está querendo ter uma família. Essas são as orientações. O versículo 1 e 2 desse Salmo 127, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, se não é o Senhor que nos abençoa com o trabalho, com a prosperidade, com a providência, em vão a gente vai trabalhar. Se não é o Senhor quem guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Tradução na linguagem de agora. Se não é o Senhor quem constrói a minha casa, em vão trabalho o pedreiro. Se não é o Senhor que guarda o meu carro, em vão eu coloquei alarme. Se não é o Senhor quem guarda a minha casa, em vão eu coloquei grade. Porque, de fato, é o Senhor quem nos guarda. Eu não estou dizendo que é errado colocar alarme no carro, não estou dizendo que é errado colocar grade na janela da casa. Nós temos que prevenir, temos que ter precaução para não tentar o Senhor nosso Deus. Nada disso é errado. A questão é quando eu coloco a minha confiança na grade. É quando eu coloco a minha confiança no alarme. E o salmista está dizendo, a nossa confiança não está nas grades, nem nos alarmes. A nossa confiança está no Senhor, porque é Ele quem nos guarda. Porque o pessoal, quando quer roubar, entra até em banco. Verdade. É um negócio mais seguro que o cofre de um banco. Tem segurança armado, tem senha, é um negócio de metal fundido, dificílimo. E quando eles querem, eles dão um jeito e entram no banco e roubam um banco. Até por debaixo da terra eles entram. Rouba carro forte. Quer um negócio mais seguro que um carro forte? O carro é a prova de balas. E os caras dão um jeito e roubam carro forte. Então, o que nos protege não são os artifícios de segurança que nós criamos para nos sentir protegidos. Na verdade, a grade, ela não me protege. Ela só aplaca a minha consciência para que acalme o meu psicológico e eu consiga dormir tranquilo. Porque o que me protege, de fato, não é a grade. Qualquer pé de cabra abre uma grade. O que me protege é o Senhor. Portanto, nós pais, os pais de família, aqueles que são os provedores, os que botam o alimento para dentro de casa, os que criam seus filhos, o que a Bíblia está dizendo para os pais é o seguinte: não deposite a sua confiança naquilo que os seus olhos veem. Não confie na grade, não confie no alarme, não confie no cargo que você tem na empresa, porque tudo isso pode mudar da noite para o dia. Você pode ser demitido, a grade pode ser arrombada e o carro pode ser levado embora mesmo com alarme. Portanto, depositemos a nossa confiança no Senhor. E aí o versículo 2 é uma paulada, principalmente para nós que estamos nesses dias, onde o ativismo, onde a gente trabalha demais, acorda muito cedo, dorme muito tarde, faz muitas coisas ao mesmo tempo, sai todo mundo cedo de casa, volta todo mundo tarde, a gente não consegue mais tomar café junto, almoçar junto, jantar junto, uma dificuldade por causa da correria de todo mundo. E aí o versículo 2 é uma pancada na cabeça da gente, porque ele diz: será inútil acordar cedo e dormir tarde, correndo atrás para comprar o pão de cada dia. Porque aos seus, Deus dá enquanto dorme. Amém. Então, a palavra aos pais é: não deposite sua confiança naquilo que os seus olhos veem. Deposite sua confiança no Senhor, porque é Ele quem guarda sua casa, sua família. O seu povo é guardado por Deus. Segundo, não seja um ativista, acordando muito cedo e dormindo muito tarde, correndo atrás para ganhar. E aí a gente gasta a saúde para ganhar dinheiro e depois tem que gastar o dinheiro para recuperar a saúde, só que aí já é tarde demais, não dá tempo. Então, a palavra aos pais é: confie no Senhor e não fique, por causa do seu ativismo, abandonando os seus filhos.
Será inútil acordar cedo e dormir tarde. Ah, eu vou ter 3 empregos, porque se eu tiver os 3 empregos, eu vou poder dar uma faculdade para o meu filho, porque eu, quando era criança, meus pais eram pobres, então eu não tive faculdade. Então eu vou trabalhar em 3 empregos para dar a faculdade para o meu filho que eu não tive. Sabe o que vai acontecer? Você vai botar ele na faculdade, ele vai se desviar e você vai perder o seu filho, porque você gastou a vida inteira para ganhar o dinheiro para pagar a faculdade e não alimentou o relacionamento com seu filho. Quando ele entrar na faculdade, aí é que ele se afasta de vez de você e nunca mais você vai ter o seu filho. Portanto, o maior investimento que nós podemos fazer na vida dos nossos filhos é a nossa presença, é o nosso relacionamento, é o nosso diálogo. Esses dias, em plena quarentena, eu tive uma DR com meu filho. Meu filho tem 17 anos. E aí ele, acho que a quarentena deu uma surtada em todo mundo, né? E aí ele deu a surtada dele lá e eu dei a minha também. E pá! E aí nós sentamos no almoço, ele de cara fechada lá e eu de cara fechada aqui, a gente comendo. Aí de repente eu olhei para ele e falei, qual é, velho? O que é que tá pegando? E aí ele quieto e eu, vamos, fala, bota pra fora, o que tá pegando? E aí, com muito custo, a gente passou a tarde inteira ali, o prato pela metade, não acabamos de comer, mas nós conversamos por algumas horas, ele botou tudo pra fora que eu estava sentindo, eu botei tudo pra fora que eu estava sentindo, e no final nós nos abraçamos e oramos, e a minha esposa ao nosso redor conduziu aquele diálogo, e foi uma bênção, foi uma das maiores bênçãos que eu ganhei nessa quarentena, foi ter a oportunidade de diálogo com meu filho, que tornou a nossa relação muito mais saudável. Isso não seria proporcionado se eu não estivesse na quarentena, porque eu ia certamente estar na igreja, eu ia almoçar correndo e vir para a igreja, porque já tinha alguém para atender, uma visita para fazer, um sermão para preparar, e aí eu não ia ter oportunidade de estar presente na vida do meu filho. Portanto, o que nós precisamos é ouvir o que esse salmo está dizendo e aproveitar esse tempo de quarentena para confiar mais no Senhor e nos aproximar mais da nossa família, entendendo que o nosso ativismo não produz prosperidade. Pode até produzir dinheiro, mas ter dinheiro não significa ser próspero. Conheço gente que é milionária e não tem nada de prosperidade, porque não tem paz, não tem harmonia, não tem relacionamentos saudáveis. Portanto, a nossa prosperidade é o nosso relacionamento com a nossa família. Porque o emprego a gente perde de uma hora para outra, o dinheiro a gente perde de uma hora para outra, tudo que a gente fez a vida inteira pode sumir no estalar de dedos. Só quem vai estar do nosso lado é a nossa família. Portanto, verdade. É inútil acordar cedo e dormir tarde correndo atrás do que o dinheiro pode comprar e com isso estar perdendo a nossa família. E aí o versículo 4 e o 5 é a palavra para os filhos. Porque todo mundo é filho. Vocês aí, na sua casa, vocês são o pai e mãe deles. Mas você, pastor Marcos, tem os seus pais. E a sua esposa também tem os pais dela. Então, vocês são pais, mas vocês também são filhos. Eu sou pai do Manuzinho, mas eu sou filho do Edson. Sou filho da dona Jô Mesa Barba. Percebe? Então, esse salmo é para mim dos dois lados. Ele me corta dos dois lados. Ele me corta do lado da paternidade, que eu preciso investir mais na vida do meu filho. E ele me corta do lado da filiação, porque eu preciso honrar meu pai e minha mãe. E é exatamente sobre o princípio da honra que o versículo 4 e 5 está dizendo. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Você já imaginou um guerreiro em plena batalha ficar sem flechas? Ele perdeu a sua arma de ataque. Ele está completamente vulnerável. Portanto, o que o salmista está dizendo de forma poética é: os filhos são as principais armas dos pais. E essas, assim como toda arma, ela pode servir para te proteger, mas também pode servir para te ferir. Portanto, nós como filhos, precisamos ser as flechas nas mãos dos guerreiros, que são os nossos pais. Mas essas flechas têm que ser usadas para atacar o inimigo e não atacar os nossos pais. Porque nós não podemos ferir os nossos pais com as flechas que nós somos. Precisamos ajudar os nossos pais nas suas batalhas, sendo armas para atacar o inimigo e facilitar a vitória dos nossos pais.
É isso que serve a flecha na mão de um guerreiro. Portanto, é assim que tem que ser um filho para os seus pais. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Aljava é aquela bolsinha onde colocam-se as flechas e o guerreiro vai tirando para atacar. Então o salmista está dizendo, quando um guerreiro está com a aljava cheia de flechas, ele se sente seguro, que ele fala, pode vir o inimigo que eu tenho munição aqui para atacar. Aí ele diz, assim são os pais, que sentem que os seus filhos são como munições para eles, para protegê-los, para dar segurança para eles. E aí, no final diz, não será envergonhado quando pleitear ou quando enfrentar os seus inimigos à porta ou na porta. E aí aqui a gente precisa compreender, mais uma vez, o contexto do mundo antigo, desse tempo em que o salmista escreve. Lá nesse tempo não tinha fórum, não tinha delegacia, não tinha cartório. Então, onde eram resolvidas as questões da cidade? As questões sociais e civis. Ah, um cara roubou uma ovelha do outro cara. Onde é que essa questão é resolvida? Não tem delegacia, não tem fórum. Onde é que resolve? Não tem advogados. Então, todas as questões eram resolvidas na porta da cidade. Na porta da cidade, colocava-se uma banca do Sanhedrin, que foi transliterado no Novo Testamento, chamado de Sinédrio, que é a junção ali dos sábios de Israel. 35 de um lado, 35 do outro, e ali tinham representantes de todos os grupos religiosos. Ali tinha fariseus, saduceus, essênios, zelotes, escribas, 35 de um lado, 35 do outro, formando 70, questão da numerologia judaica, e no meio ficava o sumo sacerdote, porque caso desse um empate na votação, caso a questão estivesse truncada, o sumo sacerdote dava o veredito e resolvia a situação. Por isso que a igreja é chamada de eclésia, que significa chamados para fora. Eclésia é exatamente essa reunião que acontecia na porta da cidade, do lado de fora do muro. Por isso que é chamados para fora. Hoje vai ter eclésia. Todos estão chamados para fora, porque o Sinédrio vai estar sentado lá para ouvir as causas e julgar conforme a lei de Moisés. Então, como é que funcionava? Vamos supor que um senhor foi roubado. Então, ele ia lá no dia que tinha essa reunião, essa eclésia, e ele reclamava lá, ó, roubaram minha galinha, roubaram meu boi, roubaram meus figos, e eu estou desconfiando que foi o fulano de tal. Ah, você tem prova, tem testemunha, aí acontecia aquela coisa ali. E aí, como é que funcionava lá no mundo antigo? Como não existiam advogados, às vezes um senhor de idade, às vezes uma senhora de idade, uma família de idosos, eram penalizados, eram injustiçados, e a causa deles precisava ser levada lá na eclésia. Só que eles não tinham saúde. Às vezes estava numa cama, às vezes estava doente, ou não tem saúde física, mental, psicológica. Então, o que é que eles faziam? Os filhos iam lá para defender a causa dos pais, entendeu? Os filhos eram os advogados dos pais. Por isso que o salmista está dizendo que feliz é o homem que tem a sua aljava cheia de flechas. Ou seja, feliz o homem que tem muitos filhos. Porque na hora que ele precisar enfrentar uma situação lá na porta da cidade, ele terá muitos advogados ao seu favor. É isso que o salmista está dizendo. Portanto, qual é o princípio envolvido aqui? Os filhos são criados para honrar os seus pais naquilo que eles estão pleiteando. Qual é o sonho do meu pai? Qual é o desejo do meu pai? Qual é a principal causa dos meus pais? Eu preciso, como advogado deles, pegar essa causa e defendê-la para que os meus pais sejam bem-sucedidos. Esse é o meu papel como filho. Portanto, o princípio aqui para os pais é: não deixe que o ativismo o afaste dos seus filhos. O princípio para os filhos é: não deixe que a sua juventude te afaste de honrar os seus pais. E o versículo do meio, que é o recheio, é o que dá o gran finale, é a cereja do bolo. Imagina assim, ó, o versículo 1 e 2 estão subindo de um lado, o versículo 4 e 5 está subindo do outro, e o 3 está no meio, porque você tem que lembrar que isso aqui é uma música, e como toda música tem que ter um refrão. O versículo 3 é o refrão
essa música, porque ela serve tanto para o verso, a primeira estrofe, que é para os pais, quanto para a segunda estrofe, que é para os filhos. E o verso é: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Portanto, esse refrão para os pais significa: eu só tenho filhos porque o Senhor me abençoou com essa herança. E esse refrão para os filhos significa: eu sou a herança dos meus pais. Deus me deu como herança para os meus pais. Não adianta o meu pai ficar trabalhando muito para juntar patrimônio, porque nenhum patrimônio que ele ajuntar vai valer mais do que eu, porque eu sou a herança de Deus para a vida dele. Portanto, esse refrão faz com que os pais se sintam abençoados, porque eles só têm filhos porque Deus concedeu. E faz com que os filhos se sintam abençoados, porque eles só são filhos porque Deus os deu como herança para os seus pais. Aleluia. Eita glória! Que bênção! Glória a Deus. Amém. Grande ensinamento, né? Uma aula de teologia e falando para as famílias, né? Para pais, para filhos. Uma bênção. O pastor Manu, eu sou um pastor que ouço algumas coisas, né, em relação às famílias, e eu percebo, foi uma das suas explanações, que fala-se do ativismo. E eu tenho percebido, pastor, que o ativismo tem prejudicado muito a questão do crescimento ou da implantação ou da manutenção da vida espiritual das famílias. Filhos, pais, isso tem atrapalhado muito. E em tempo de quarentena, eu creio que alguns pais e alguns filhos, por conta do ativismo, têm tido essa dificuldade de relacionamento, pastor. Tem tido essa dificuldade, como você contou um breve testemunho do seu relacionamento com seu filho, à mesa, e eu creio que isso tem sido uma dificuldade, por conta da falta de costume. De costume que as pessoas têm, ao sair em casa de manhã. Eu ouvi um relato uma vez, pastor, que o pai saía pela manhã, deixava o filho dormindo, e ao chegar à noite, encontrava o filho dormindo. E eles se viam muito raramente durante a semana, só se viam no final de semana. A convivência dentro de casa era uma convivência muito rasa. Então, essa questão da vida espiritual, do ativismo que tem tido, é uma questão que realmente eu tenho orado, tenho percebido o crescimento dessa questão, dessa falta desse relacionamento. Queria que você falasse também mais um pouquinho sobre isso, sobre a questão da vida espiritual da família, né, baseado no que você já falou, e muito bem, para a gente bater uma bola sobre isso, a questão da vida espiritual, do devocional, da questão da leitura bíblica, qual a importância disso nesse tempo, da questão do relacionamento, da questão de equalizarmos, que o que você falou, da questão de cada um viver no seu quadrado, no seu tempo. Eu creio também que cada um vive num degrau de uma escada, né? Cada um vive no seu tempo e no seu degrau. Os filhos não estão no degrau dos pais, os pais não estão no degrau dos filhos. Isso, é claro, é uma visão espiritual. Bom, a questão toda, pastorzão, é que a gente sabe o que fazer. A gente, às vezes, não sabe como fazer ou não tem coragem de fazer. A gente sabe, no fundo, a gente sabe o que fazer. Só que a gente se deixa levar pelas circunstâncias, pelas adversidades ou pelas atividades. E quando a gente vê, piscou o olho, passou um mês e a gente não teve um tempo de qualidade com a nossa família. Então, a gente tem que procurar, e aí cada caso é um caso. Eu não sei se a gente tem uma receita de bolo, sabe? Aquela coisa assim que serve para todos os contextos. Eu acho que a questão é cada família descobrir dentro da sua rotina onde e quando e como eles vão desempenhar isso. Então, cada família é uma família, cada rotina uma rotina. Tem pais que trabalham embarcados, e aí o cara fica 15, 20, 30 dias lá no mar. Depois ele vem e fica 15, 20, 30 dias em casa.
Então, essa família precisa adequar a sua rotina a essa realidade. Tem pais que trabalham em horário administrativo, tem pais que trabalham de turno, tem pais que trabalham mais na parte do dia, outros na noite. Então, cada caso é um caso, cada família é uma família, e o grande segredo é a gente olhar para dentro, ver na nossa agenda, na nossa rotina, quais são os momentos que nós podemos ter e exercitar esse tempo de qualidade. Eu acho que é mais importante o tempo de qualidade do que o tempo de quantidade. Então, assim, eu vou te dar um exemplo. Eu convivi até os 10 anos de idade com meu avô. Eu não tive pai, assim, né? Praticamente. Meu pai saiu de casa, eu era bebê, então eu não tive um pai presente, não tive. Então, tinha minha mãe, e a figura paterna na minha vida, ali até os 10 anos, foi o meu avô, pai da minha mãe. Porque a gente frequentava muito a casa dele, então acabou que eu direcionei para ele inconscientemente, né? Hoje, eu olhando para trás, eu percebo isso, mas na época eu não tinha essa consciência. Mas eu acabei projetando nele a figura paterna que eu não tinha. Então, assim, ele morreu, eu tinha 10 anos de idade. E aí, ele era um cara muito ignorante, um italiano, legítimo, nativo. Esse mezza barba do meu nome vem dele, veio da Itália, né? Mezza barba, meia barba, ou a barba do meio, o cavanhaque em italiano, né? Mezza barba, Olinto Mezza barba, o nome dele. Muito ignorante, semi-analfabeto, bruto, italiano, nervoso, explosivo, colérico, muito calado, muito ríspido, sabe? A manifestação de carinho, né? A manifestação de carinho dele era dar cascudo na cabeça da gente, era dar tapa na bunda da gente, era enfiar o dedo no vinho assim e botar na boca da gente, é isso aí. Mas eu tenho grandes lições que eu carrego até hoje, que ele me deu a respeito de honestidade e de trabalho. Porque apesar de ser ignorante, bruto, ríspido, italiano, sangue puro, ele era muito trabalhador e muito honesto. Amém. Muito honesto. Eu me lembro uma vez, nunca me esqueço, por isso que eu estou dizendo para você que é mais importante o tempo de qualidade do que o tempo de quantidade. Eu não tive quantidade de tempo com meu avô, mas eu tive qualidade, porque todas as vezes que ele falou comigo, ele só bateu na cabeça do prego, entendeu? Ele nunca conversou fiado comigo. Toda a história que ele me contava, tudo que ele me falava, até me batendo, ele falava batendo, era sempre para moldar meu caráter, para me instruir com relação ao meu caráter. E isso marcou muito a minha vida. Então, eu nunca me esqueço quando ele me contou uma história que uma vez um dos meus tios, irmãos da minha mãe, roubou um engradado de cascos de cerveja, de refrigerante para vender. Aquele tempo, né, que tinha falta de casco de refrigerante, que era tudo de vidro, né? Então valia muito dinheiro e tal. E aí, meu tio chegou com um engradado de casco em casa e ele perguntou, de quem que é esses cascos aí? Ah, eu achei na rua, achei. Beleza, ele ficou quieto. Passado uns 2, 3 dias, ele descobriu que o dono do bar lá perto da casa dele tinha dado falta de um engradado de cascos. Aí ele falou, é um engradado assim. O cara falou, é. Ele falou, tá lá em casa, foi meu menino que pegou. Eu vou trazer ele aqui para devolver para você. E aí ele contou essa história e nunca mais eu esqueci. Que ele pegou meu tio, pegou o engradado, deu na mão do meu tio, pegou pela orelha dele e levou ele pela orelha lá no bar e fez ele entregar o engradado dos cascos, pedir desculpa ao homem e voltou até em casa apanhando do meu avô, que era um homem de 1,90 m, com uma canhota, que era um tiro. E ele voltou apanhando. E eu nunca me esqueço da frase que ele falou. Ele não era crente, um cara completamente ignorante, sem cultura, sem conhecimento, mas muito honesto. E me marcou a frase que ele falou. E eu percebi naquilo um princípio de honestidade muito grande. Ele disse que quando ele batia no meu tio, ele falava uma frase. E com aquela história, eu entendi o que ele estava querendo me dizer. O que ele estava me dizendo ali não roube nada de ninguém. Porque se eu descobrir, eu vou fazer a mesma coisa com você.
Mas, na verdade, ele estava me ensinando o princípio da honestidade. E aí ele disse que ele batia no meu tio e dizia, você vira viado, mas ladrão não. Olha o princípio. Eu aceito um filho homossexual, porque aí é uma escolha sua, é problema seu. Agora, ladrão não, porque se você quer ser homossexual, você não está sendo desonesto com ninguém, é problema seu. Questão sua de caráter, de moral e tal. Agora, roubar dos outros eu não admito. Então, assim, claro que é uma hipérbole essa frase, ele estava exagerando para dizer para o meu tio ali o seguinte, você não tem o direito de fazer com a sua vida algo que prejudique a minha vida. Porque se você escolher ser homossexual, é você pra lá. Eu posso até ficar triste e tal. Mas quando você rouba de alguém lá na rua, é o filho do Olinto que roubou. Então ele estava me ensinando, você pode tomar as decisões na sua vida, mas nunca decida nada que vá prejudicar o nome e desonrar a sua família. Então, quer dizer, essa conversa que eu tive com ele não durou nem 5 minutos. Enquanto ele mexia o angu dos cachorros, que ele caçava, ele tinha mais de 50 cachorros no quintal, aqueles perdigueiro, beagle, cachorro de caça. E ele botava tudo dentro de uma variante e levava para o meio do mato, ia com a espingarda e caçava. Ele morava na roça e tal. E aí, enquanto ele mexia o angu com pelanca que ele fazia para os cachorros, ele me contou essa história. Quer dizer, é um papo de 5 minutos, eu sentado em cima de uma lata de tinta, mexendo no chão, ele me contando a história. Quer dizer, marcou a minha vida de tal maneira que o princípio de honestidade que eu tenho hoje, claro, devido ao evangelho, mas em termos de família, eu recebi dele. Então, às vezes, a gente se preocupa com o tempo de quantidade. E não é isso o mais importante. Porque às vezes a gente passa um dia inteiro juntos e aquele tempo não é proveitoso, porque não foi falado nada relevante. Então o mais importante que ter um tempo de quantidade é termos um tempo de qualidade com a nossa família. Sabe? Uma noite que a gente tem com a nossa esposa, mas uma noite preparada, uma noite, sabe, que teve ali um romance, que tem um significado, é uma noite memorável. É uma noite que às vezes vai alimentar por 10 anos aquele casamento. Não é preciso todas as noites serem daquele jeito. Não precisa de quantidade, só precisa de qualidade. Se tivermos tempos de qualidade com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, a gente vai ter uma família com mais qualidade. Amém. Grandes ensinamentos, né? E eu glorifico a Deus, mano, pela tua disposição, pelo teu ensinamento, pela tua inteligência, né? De estar compartilhando com a gente esses grandes ensinamentos e os testemunhos. Eu tenho acompanhado você lá na live das 9, né? E eu acompanhei um pouquinho da história do Mezza Barba, lá da Itália, né? Das fábricas e tal. Eu achei muito interessante, porque isso quando a gente cuida da nossa família, a gente quer saber de onde veio, os princípios, quais são as lições que deixaram, os legados, né? E isso é muito importante. E é o que eu costumo dizer, até aqui em casa, né? Não são as coisas que marcam a vida da gente, sim as situações que a gente acaba criando, os momentos que a gente vive que são marcados. Eu não lembro das coisas que eu tive, né? Tu não lembra, muito pouca coisa das coisas que a gente lê. Até minha bicicleta, meu Atari, né? Meu Master System. Isso a gente... Mas o que grava na vida da gente são os ensinamentos, como o teu avô, né? São os momentos que a gente viveu, que a gente leva para a vida e que a gente acaba passando para os nossos filhos também. Nós estamos aí com uma galera boa, né? Que já passou bastante gente, mas grave isso. Nós estamos aí na tua casa, né, dentro do seu celular, do seu aconchego aí. Então, foi falado aqui grandes verdades, que vai te ajudar, de verdade, a passar por esse momento difícil. Questão da honra, né? Honrar os seus pais, honrar a tua família, pensar um pouquinho do ativismo, tempo de qualidade. Muitas vezes, pastor Manu, as pessoas acham que o tempo de qualidade é ver um filme na Netflix. E não é. Agora, o tempo de qualidade é você tirar um tempo para você conversar com a sua família. Perguntas e respostas. Não é isso? Sabe, pastor, desculpa eu te interromper. Desculpa eu te interromper, mas é que me ocorreu aqui uma questão e o Instagram corta a live com 1 hora, né?
Então, se a gente Verdade. ficar deixando rolar, daqui a pouco ele corta aí, não tem como fazer Verdade. nada. Ele só permite live de 9 1 hora. minutos. Quando for 8h30 já era. E Mas você eu lembrei... daqui a pouco tem a live das 9, né? 9 horas eu tô com a banda Primeiro Passo hoje. Eu queria De convidar 9 às você 10. que está aí, ó. Tem 38 famílias conectadas aí. Vai estar lá na live do Manu aí, às 9 horas, com a banda Primeiro Passo. Tem sido lives muito abençoadas. Benção. Live da hora nona. Então, o que eu lembrei foi o seguinte. Você falou aí a questão do filme e tal. Eu estava refletindo sobre as crises que nós vivemos no passado, sabe? A gente teve 2 guerras mundiais, a gente teve as gripes, as pestes, né? A peste bubônica, a gripe espanhola, a gripe não sei o que e tal. E às vezes a gente nesse tempo fica preocupado com a economia. Aí volta a questão do ativismo do Salmo. Aos seus Deus dá enquanto dorme. Quando a gente lembra das guerras, quando a gente lembra das pandemias passadas, ninguém lembra da crise financeira que aconteceu. Mas todo mundo lembra das mortes que tiveram. Sempre quando falamos desses eventos de crise, a gente lembra dos mortos. Quantas pessoas foram perdidas com essa crise? Ninguém fica lembrando da queda da bolsa e que não sei o quê, não. Aconteceu a crise financeira? Aconteceu. Mas apesar da crise financeira, ninguém morreu de fome. Só morre de fome lá onde existe a injustiça social. Na África, no sertão do Brasil, a fome mata onde há injustiça. Ninguém vai morrer de fome por causa da crise financeira, mas o vírus vai matar um monte de gente. Então, mais importante que pensar nas finanças, que é importante, mas não é mais importante do que as vidas, do que as pessoas. Então, a gente precisa, nesse tempo, priorizar as vidas, porque no final das contas são as vidas que mais importam. Amém, pastor, amém. Glória a Deus. Nós vamos caminhando para o fim, né? Com uma pena, passa muito rápido, mas eu glorifico a Deus por tua vida, pastor. Eu sou muito feliz em ter você como amigo e ter você também como pastor nosso da Ordem dos Pastores. E eu queria que você pudesse nos abençoar, orar por essas famílias que estão aí fiel, né? A oscilação foi muito pequena, mas que estão junto aí desde o começo. São lares que estão representados aí, mas que você pudesse abençoar, que você pudesse orar nessa hora, para que a gente já possa estar aí caminhando para o fim e te liberar, né, para você já preparar a sua live aí daqui a pouco. Amém. Muito obrigado, querido. Foi um privilégio para mim, tá bom? Participar aqui com você, sua família linda, suas meninas. Vocês são bênção, amo vocês. E é um privilégio para mim. Um abraço ao pastor Edson, a essa igreja tão relevante aí na cidade de Piúma, no sul do estado. É um privilégio para mim ter acesso à amizade e ao relacionamento de vocês. Que Deus abençoe muito e vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, pelo privilégio de aprendermos todos os dias com a Tua palavra a respeito daquilo que o Senhor quer de nós com relação às nossas famílias. Abençoe o pastor Marcos, sua família, seu ministério, a esta igreja. Abençoe, ó Deus, as famílias que estão nos ouvindo. Abençoe, Pai, a minha família, minha esposa, o meu filho, que são bênção na minha vida. A minha maior preciosidade é a minha família. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê enquanto dormimos. Queremos descansar no Senhor, confiar no Senhor e priorizar sempre a nossa família. Nos abençoe com esta graça, em nome de Jesus. Amém. 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 Considerações finais, Daniele? Meu querido. Obrigada, pessoal. Obrigada, pastor Manu. Deus abençoe o senhor e a sua esposa, Amém. sua família toda. Rafael. Muito obrigado. Obrigada, pastor. Beninha. Valeu, A Rafa. gente lembra de Beijo. você todo dia por causa da calopsita. A gente fez uma homenagem do senhor aqui em casa, o senhor sabe, né? Ele sabe disso. Meu pastor, Deus abençoe. Eu vou dar as considerações finais aqui já com o pessoal que ficou. Um abraço. Daqui a pouco a gente se vê na sua live. Tamo Um junto, abraço, valeu. pastorzão. Um beijo. Tchau, Vai. tchau. Amém. E Rafael? Amém. Glória a Deus. Estamos aqui. Foi uma grande live, né? Graças a Deus. Pastor Maria, uma bênção para a glória de Deus. E eu queria já convidar você,
nós estamos, para quem gosta de nos acompanhar, né, a PIB Uma tem os cultos às quarta-feiras, 19h30, né, nós estamos fazendo lives pelo YouTube e também pelo Facebook, tá? No Instagram nós não estamos fazendo mais, então você pode ver sua live lá através do YouTube e do Facebook. Também aos domingos, às 10h30 da manhã e às 19h30 também, as lives também no YouTube e no Facebook. Tá? Deus abençoe vocês. A gente fez essa live e estamos orando para ver se a gente consegue fazer ela toda sexta-feira. Ainda não temos uma resposta, mas você vai ficar sabendo aí que o pastor Marcos gosta de fazer propaganda. Você sabe, né? Os WhatsApps, né? Os Facebooks. Pastor, toca toda hora. E é isso mesmo, é para que você esteja aqui sendo abençoado. Tá bom? Deus abençoe. Nós recebemos aqui no meio da live o caldo lá do Maguinho. Né? O Maguinho veio aqui, entrou bem com um sapatinho, saiu. Você que quer ir terminar a noite comendo caldo, é só ligar para ele. Falar alguma coisa? Não, só isso. Boa noite, pessoal. Deus abençoe vocês. Boa noite, gente. Gente, um abraço. Deus abençoe. Nos vemos nas lives da PIB Uma, tá? Dos cultos. Um forte abraço, pastor Edson e Marilene, que também acompanharam aí. Um beijo. Eles moram no coração. Deus abençoe. Fique com Deus. Sabemos. Quem? Eu tô sabendo. Tchau, gente. Um abraço.